Nós não vamos aceitar o que está sendo imposto de penalizar os trabalhadores. Não foram os servidores públicos que destruíram os estados. Se aprovado aqui, destrói o que resta de dignidade aos policiais militares e bombeiros militares. Da forma que a Câmara aprovou, onde cada um assume a sua responsabilidade. Do jeito que o Senado mandou, nós vamos estar quebrando o Pacto Federativo. O problema está na dívida, está no mecanismo da dívida. Nós temos que votar o texto que a Câmara entender que é o melhor para o Brasil. Se o presidente entender que não é o melhor para o Brasil, ele tem o direito ao veto. Ninguém está aqui movido por fisiologismo. Tem interesse do seu Estado? Tem. Mas é um interesse legítimo, público, que honra esta casa. O presidente da Câmara marcou votações na semana do início do recesso no esforço para aprovar o projeto que renegocia dívidas dos estados em crise financeira por meio de um regime de recuperação fiscal. Ainda sem acordo e antes da votação do projeto, deputados criticaram contrapartidas dos estados exigidas pelo governo federal e incluídas pelos senadores, como a redução de aumentos salariais e a elevação das contribuições previdenciárias dos servidores estaduais. Nós não vamos aceitar o que está sendo imposto de penalizar os trabalhadores. Quem tem que pagar a conta é quem mais lucrou com esse país aqui. Quem tem que pagar a conta não são os trabalhadores, não são os servidores públicos. Já baixa na época do governo Tucano, que o funcionário federal ficou sem reajuste salarial durante muitos anos. E querem impor novamente, sem voto, sem capacidade de ganhar junto à população. Estão impondo aos servidores públicos o pagamento de uma fatura de uma dívida que ele não cometeu. Não foram os servidores públicos que destruíram os estados. Não foram os servidores públicos que fizeram com que os estados tivessem as suas questões financeiras abaladas, mas sim a falta de gestão dos seus gestores. As suas maneiras políticas de administrar os seus estados com benesses e de maneira irresponsáveis foi que conduziram à situação que os estados estão hoje. E agora nós vamos cobrar do servidor o pagamento dessa fatura? Não com o meu voto. Nós não podemos mais ser reféns, nós não podemos mais continuar sendo execrado, morto até nós aceitamos, mas ser crucificado vivo é o que o PL 257 está fazendo. E ficarmos calados, já chega. Se as polícias, se os servidores públicos desse Estado paralisarem, a responsabilidade vai ser dos deputados que votarem a favor do 257 nessa casa, da maneira que o Senado está mandando. Quando ele foi votado aqui na Câmara, votei contrário a ele impõe severas perdas, ainda da forma que foi votado na Câmara, aos servidores civis, aos servidores militares dos estados. Mas a bomba foi menor quando ele foi votado na Câmara. Quando ele foi para o Senado agora, o saco de maldades perpetrados pelos governadores, que num ato de covardia não querem legislar ou assumir a responsabilidade nos seus estados e combinaram com a presidência da República exatamente esse saco de maldades que foi votado no Senado, que se aprovado aqui, ele vai destruir as carreiras do serviço público, destrói o que resta de dignidade aos policiais militares e bombeiros militares. Nós temos que excluir todos os critérios que foram colocados lá e aprovarmos da forma que a Câmara aprovou, onde cada um assume a sua responsabilidade, onde nós colaboramos com todos os estados, mas cada estado faz o seu dever de casa como tem que ser feito. Nós não podemos aqui atrapalhar ou prejudicar ou entrar
na grande discussão dos servidores públicos, nós não podemos entrar aqui na discussão dos incentivos fiscais. Esse é um papel que cada governador tem que fazer no seu estado e a Câmara não pode ser responsável por isso. Até porque, se fizer isso, daqui a alguns dias vai ser a culpada. O governador vai falar o seguinte: olha, aprovei, mas aprovei somente porque era uma exigência do Congresso Nacional e do governo federal para a renegociação das dívidas. Nós vivemos num federalismo do faz de conta, mas eu acho que os estados têm sua autonomia. E o controle fiscal, o controle também não é justo que estados que fizeram o seu dever de casa, que com muito sacrifício cumpriram as obrigações, e outros que não tiveram a mesma capacidade de cumprir esta casa, use de outra medida ou use de benevolência. Então, que o texto original, que já foi construído com muito trabalho, com muito esforço, possa ser a decisão desta casa, para mais tarde, como disse muito bem aqui o cabo Sabino, que tem experiência, não se dizer que não está se dando direitos, aumento, reajustes, porque o Congresso, os senadores e os deputados votaram contra os interesses do Estado. Cada Estado trabalha a sua questão e a sua gestão fiscal dentro do seu parâmetro de receita e despesa, não de uma forma única. Até porque, se assim nós procedermos do jeito que o Senado mandou, nós vamos estar quebrando o Pacto Federativo, porque compete, aí sim, às Assembleias Legislativas. Poucos deputados estaduais já legislam, e nós vamos tirar o poder dos deputados estaduais de legislar as causas que são dos estados. Nós não podemos fazer isso. De 99 até agora, a dívida dos estados com a União quadruplicou. Vejam, senhores, de 93 bilhões para 476 bilhões. Quadruplicou. Mas no mesmo período foi paga, com juros e amortizações, 277 bilhões de reais. Ou seja, 3 vezes a dívida original de 1999. E nós estamos aqui sabendo como é que nós vamos penalizar os trabalhadores, os servidores públicos e cortar gastos. O problema está na dívida, está no mecanismo da dívida. Não tem uma solução que não seja taxar os de baixo, taxar os pobres, os trabalhadores e trabalhadoras. Ninguém pensa numa saída em que entra cancelar as desonerações fiscais, cobrar a dívida ativa, taxar as grandes fortunas, taxar as grandes heranças. Diante da dificuldade de votação, o presidente da Câmara anunciou reunião para tentar o entendimento. Eu convoquei os líderes para uma reunião amanhã, 8 horas da manhã, para que possamos tentar construir um texto de acordo, muito parecido com aquele que saiu da Câmara no início, né? Sem alguns artigos polêmicos que vieram do Senado. Temos que enfrentar com respeito o texto que veio do Senado. Agora, respeitar não é engolir. Respeitar é avaliar, é dar o peso às questões e ter uma decisão tão sensata quanto possível. No dia seguinte, após a reunião de líderes, os deputados voltaram ao plenário com a disposição de votar o parecer do deputado Esperidião Amin, que resgata o texto da Câmara e alguns pontos aprovados no Senado, mas sem as contrapartidas exigidas pelo governo federal. O presidente da Câmara fez apelo à votação. Nós temos que votar o texto que a Câmara entender que é o melhor para o Brasil. Se o presidente entender que não é o melhor para o Brasil, ele tem o direito ao veto. O que nós não podemos é convocar quase 350 deputados já no momento do início do recesso e não votar nada. Quem quiser, na tarde de hoje, assuma a sua responsabilidade de votar contra ou a favor. Agora, não votar e achar que no dia 20 de dezembro nós vamos votar aumento de contribuição previdenciária, congelamento de salário, é achar que essa Câmara não respeita a sociedade brasileira. Nós incluímos nesse texto, o deputado Esperidião Amin, essa casa aprovou, um teto para os gastos globais dos estados na renegociação da dívida. Esse teto já resolve os gastos dos estados como um todo. Agora, as contrapartidas incluídas de última hora pelo Senado,
infelizmente ou felizmente, eu não compreendo que a Casa tenha condição de votar. É por isso que eu acho que o texto do deputado Espiridião Amin está na linha correta, na defesa dos interesses dos Estados e naquilo que cada deputado tem condição de avançar no seu voto. Eu proponho que se delibere sobre o texto do acordo firmado hoje de manhã sob a presidência do deputado Rodrigo Maia. Se não conseguirmos quórum, nós não nos omitimos, porque estamos aqui em maioria suficiente. Se formos derrotados, o governo haverá de dar uma outra solução, mas sem a cumplicidade do Congresso Nacional. O PT e o PSOL pediram a retirada da proposta da pauta. O Partido dos Trabalhadores pede que seja retirada de pauta esta discussão e que venhamos fazer uma discussão séria com os estados e municípios, não impor aos estados e municípios que quebrem os servidores e servidoras, não impor aos estados e municípios que se rompa o pacto federativo e que nós tenhamos a União confiscando bens, a União incluindo na lei de responsabilidades fiscais a aposentados, aposentadas e também terceirizados. Isso significa acabar com a possibilidade de qualquer negociação com os servidores. É necessário se ter aqui a clareza e a transparência de reconhecer que o que estava se avançou e muito. Da semana passada para cá, nós tínhamos lá artigos, tinha lá capítulos que retiravam de forma frontal direito dos trabalhadores e que iam de frente, inclusive com a gestão dos poderes e das corporações. O PDT, após os acordos que houveram, esses diálogos que houveram, hoje pela manhã avançamos ainda mais, retirando vários artigos de vários capítulos e com isso nós estamos aí chegando praticamente a um acordo. A nossa assessoria técnica está terminando de levantar os detalhes desse último relatório e vamos encaminhar no sentido de votar esse projeto, sem criar dificuldades para os estados, das nossas bancadas, que nos fizeram aqui o apelo para que pudessem dar essa chance dos seus estados a serem recuperados. A responsabilidade de quem está querendo tirar de pauta e que eventualmente vai para a obstrução vai ficar registrado. Vai ficar registrado. Portanto, nós estamos cumprindo o nosso dever e os estados vão terminar tratando os servidores muito pior do que as corporações imaginam. Nós votamos não, queremos votar o projeto. Acabar com o limite de 13% da receita dos estados para o pagamento da dívida é liberar todo o orçamento do estado para pagar a dívida. Ou seja, quem vai pagar a conta são os servidores públicos. Isso aqui é o massacre dos servidores públicos. E é exatamente isso, quando se massacra os servidores públicos, se massacra o serviço público. Então a segurança, a saúde, a educação, a prestação de serviços, ela está absolutamente comprometida. Ao longo dos debates, as dificuldades para votar o projeto aumentaram. O líder do governo informou o deputado Marcos Rogério para deixar a votação para depois. Eu peço ao líder do governo que espere que a gente continue tentando um entendimento para votar essa matéria, porque ela é relevante e urgente. Quero afirmar e pedir aos colegas deputados que sigam as palavras do presidente da Câmara dos Deputados no começo aqui desses trabalhos, que às vezes nós ficamos um pouco conversando sobre o tema, claro, em debate, e não prestamos atenção a um momento de grande afirmação. Vamos votar, e se o governo quiser, ele vete. Agora, eu quero votar, deputado Espiridião, tirando esse artigo 28, tirando esse artigo 29, porque chega de responsabilizar os ordenadores ali de despesa, os controladores, e deixando de lado os governantes, que, aliás, estão começando a ir para a cadeia, e começando a ir muito bem. Nós vamos votar um texto que não tem compromisso do governo de sanção. Nós do PT já éramos contra o texto. E ainda um texto que não tem compromisso de sanção, para nós fazermos uma inflexão quase impossível. Nós somos contra arroz salarial do servidor. Nós somos contra a privatização nos termos que o governo Temer está propondo. Se o governo reempoderar sua base no Congresso e vier uma proposta passível de discussão, nós vamos apreciar. Mas a posição do Partido dos Trabalhadores é pela obstrução. Depois nós vamos votar contra o texto do Senado pelo texto da Câmara,
e vamos destacar o que tiver para ser destacado, em defesa do povo brasileiro, contra o desmonte de bem-estar social, contra o arroxo salarial de todas as categorias do funcionalismo público. A votação parecia difícil quando surgiu o acordo que incluiu o PT. O líder do partido listou pontos negociados de última hora em plenário. Nós tínhamos vários destaques que foram contemplados nessa negociação. A negociação levou aqui o relator Esperidião, lê-se aí agora. Não haverá requisição com autorização prévia para alienação de bens. Não haverá arroxo salarial. Não haverá demissões. Não haverá financiamento para PDV. Portanto, nós retiramos os nossos requerimentos que eram objeto para fazer uma obstrução. Ninguém está aqui para acertar emprego nem verba. Estamos aqui para acertar um pacto federativo que foi iniciado no começo deste ano, com outro governo. É importante que a imprensa destaque isso. Ninguém está aqui movido por fisiologismo. Tem interesse do seu Estado? Tem, mas é um interesse legítimo, público, que honra esta casa. O projeto foi aprovado sem contrapartidas exigidas pelo governo federal e vai à sanção do presidente da República. O Brasil vive um momento difícil, viveu esse momento aqui quando debatemos a PEC 257, quando debatemos também a 241 e quando debatemos aqui a questão previdenciária. Temas de interesse nacional debatidos em plenário. A reação e propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Unanimidade, depois de muito trabalho, garantir uma maior qualidade de vida para os aeronautas, garantir maior competitividade, maior produtividade para as empresas e mais segurança também para o cidadão usuário do transporte aéreo.